Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. E áudio e vídeo. Você sabe como é que é, porque agora é um negócio espetacular. Passamos a manhã toda na maquiagem, então a gente fica muito legal para ir pro ar para você. Tá certo? O Flávio, inclusive, que fez curso de ator, sabe disso, né? Curso de ator. Este é o nosso ator, Esporte, né? Em Discussão. Esse fone aqui que eu preparador de cinema, hora, né? Mas tudo bem. Então, estamos todos aqui. Obrigado a você. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br www.jovempan.com.br. Abrindo o nosso portal, você encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, receberá o som da Pan. Esteja você onde estiver. Também pelos nossos aplicativos, você que está indo, você que está vindo, é uma molezinha ouvir a Jovem Pan, assistir o nosso programa, o Esporte em Discussão para você. Pelas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode continuar ligando para cá, o nosso telefone está conectado, 28709707, 28709707. E o nosso prefixo aqui em São Paulo é 11 2870 9707. Estamos todos juntos aqui para ter a sua participação, que é muito importante para nós. 2870 9707 é o telefone que está conectado para nós. Olha, e daqui a pouco nós vamos falar do WhatsApp também, que continua bombando. E hoje você vai continuar, pelo menos nos primeiros 15 minutos do programa, você pode mandar para cá a sua mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp. Você manda para cá a mensagem de áudio e falando sobre o jogo desta noite, especialmente os jogos desta noite, corintianos, nós queremos. E depois nós vamos avaliar aqui o Felipe Altarujo, que é rigorosíssimo, vai pensar 4 ouvintes para que eles participem hoje na abertura da nossa jornada, às 9 horas também, falando do jogo, entre eles, enfim, opinando, e depois do jogo. Porque a gente sabe o que acontece, né? Se der uma cacetada no Santa Fé, é um papo. São os mesmos, Vanderlei? Se acontecer papo, uma trombada do Santa Fé, é um outro papo. Os mesmos estarão falando antes e falando depois. São 12 horas e 35 minutos. Este é o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Anote. 931 17 0620. 931 17 0620. Este é o nosso WhatsApp. 11 é o prefixo. 931 17 0620, como você tem acompanhado, nós temos dito aqui, e a participação do ouvinte tem sido intensa nos últimos tempos e continuará sendo. É muito legal ter ouvinte ao nosso lado. Muito bom, estamos todos aqui. Vamos falar do jogo de ontem? Bruno, quero ouvi-lo sobre o jogo do São Paulo, do professor Balsa. Bom, o São Paulo ganhou mais um jogo em casa contra um time pequeno do campeonato, que é o Mojimirim, que aliás é bem fraco. São Paulo fez a parte dele, 2-0, não foi uma partida brilhante, mas o segundo tempo, por exemplo, foi melhor do que o primeiro. No segundo tempo, pelo menos, o São Paulo conseguiu criar alguma coisa que no primeiro tempo foi muito pouco, né? O São Paulo, no segundo tempo, foi um time que movimentou mais, que fez pelo menos o goleiro do Mojimirim trabalhar um pouquinho. Mas ainda é um time que está longe de ter uma evolução na parte ofensiva. Ainda é um time que sofre muito para finalizar, sofre muito para chutar no gol. E o Balsa ainda tenta trabalhar essa parte. Mas eu acho que uma coisa que é interessante ressaltar é a entrevista dele depois do jogo, porque alguns jogadores se queixaram de posição. Rogério começou o jogo no meio da linha de 3 atrás do centroavante, posição que normalmente é do Ganso, que entrou no segundo tempo. E aí ele falou que não se sente à vontade ali, aí o Ganso também falou que o Rogério não gosta de jogar ali. Eu acho que falta ao Rogério e aos outros jogadores entenderem o que quer o técnico. O Rogério, ele é um jogador que, quando chegou, era o Osório técnico, ele jogava na ponta e foi até bem.
Mas o jogador de lado de campo pro Osório é uma coisa, pro Balsa é outra. Isso está muito claro. Um exemplo é que o Osório escalava o destro na esquerda, que era o Pato, e um canhoto na direita, ou Michel Bastos ou Carlinhos. Para ele, os pontas eram atacantes. Ele queria que o cara cortasse pro meio e finalizasse, encostasse no atacante. O lateral fazia a linha de fundo. O Balsa não. Ele escala o destro na direita e o canhoto na esquerda. Ele quer que esse cara de lado vá para a linha de fundo e cruze sem a bola volte. Ele quer basicamente isso. E para isso ele acha que o Rogério não serve. Ele acha que o Rogério é um atacante, não um jogador de lado. É melhor no meio. É, mais perto do gol, porque ele vê o Rogério como atacante. Ele não quer que o Rogério seja um armador. Não consegue fazer essa função de ala. De um cara que volta para marcar e que chegue na E mesmo ponta. quando ele ataca, o Rogério não é um jogador para ir pro fundo e cruzar. Ele realmente é um cara que gosta de finalizar e pro gol, então ele põe o cara na entrada da área, perto do gol. Não é que ele quer que ele faça a mesma coisa que o Ganso faz, porque eles são diferentes, não vai fazer. Mas quando ele não tem o Ganso, ele coloca um segundo atacante, um cara rápido. E tem funcionado. Ele quer que o cara entre em velocidade. Ontem o Rogério entrou em velocidade pelo meio. Ontem o Rogério entrou em velocidade pelo meio e fez o gol. Semana passada contra o Novo Horizontino, entrou em velocidade pelo meio e sofreu o pênalti. Direto pro gol. E sofreu o pênalti. É isso que ele quer. Ele não quer que ele seja o Ganso. Ele vê o Rogério como atacante. Para ele o ponta não é atacante. O ponta é só para fazer o fundo e cruzar. Diferente do Osório que invertia os pontas pro cara atacar. É outro conceito e nesse conceito o Rogério joga pelo meio. O problema é quem vai armar as jogadas pros atacantes. E sobre isso... Quem vai armar pro próprio Rogério, né? E sobre isso, ele respondendo ao Márcio Espímpolo, ele disse o seguinte: si siguen haciendo goles Ganso y Rogerio, que se sigan enojando. Pero no, Rogerio en esa posición creo que es la mejor posición que él puede jugar, porque él ha jugado bastante por fuera, lo he visto jugar. He visto varios partidos de San Pablo cuando él juega por las bandas y no es un jugador desequilibrante como lo puede ser en el lugar donde juega hoy, que es una segunda punta libre, a donde él puede recibir. Y aparte del gol, él tiene un muy buen chute, tiene un buen chute afuera del área que también nos puede ayudar para hacer gol. Así que es una posición que no la desconoce porque es atacante y juega por ahí. Lo importante es que de a poco está aprendiendo a jugar en esa posición y al equipo lo ajuda, como hoje. Já deu para entender o que ele quis dizer. Márcio Espímpolo, quero ouvi-lo, desse São Paulo que passou pelo Mojimirim. Aliás, os arautos da tragédia que ontem participaram do programa, que estão aqui, disseram que seria Mojimirim, que ia ser difícil. Deixa eu vai esquecer que eu falei 2-0 São Paulo. Não, mas você bateu e assoprou. Não. Tudo que desce... São Paulo não pode continuar jogando tanto mal. A história do São Paulo é de um time vencedor. Tricampeão da América, tri da Libertadores. Quer dizer, piorar não vai. A tendência do São Paulo é só evoluir. E o Márcio, o que você viu? Vanderlei, viu de perto o professor Balsa. Isso aí é cada pecinha da engrenagem que tá desorganizada aí no São Paulo. Ganhou, né? Por exemplo, o Balsa demonstra, desde quando chegou ao São Paulo, um profundo desconhecimento do elenco. E os jogadores já perceberam isso. Todo dia você fala isso. Mas todo dia você fala, não deu pra conhecer ainda. Não. O Rodrigo Caio deu uma entrevista segunda-feira e disse que não sabe se o professor sabe que ele é volante. Ué, tá aí, é só ouvir a resposta do Rodrigo Caio. Rodrigo, no dia 10 contra o River Plate, se jogar Michael e Lugano, você pode jogar no meio campo, que é a sua função de origem, tal. Não, eu acho que é difícil, porque eu nem sei se o Balsa sabe que eu jogo nessa função. Aí o Rogério vem e dá essa paulada no técnico. O Ganso vem com um sorrisinho de lado e fala isso. O Rogério não gosta de desempenhar essa função. O Kardec também reclama que não há diálogo com o treinador, que ele não dá essa abertura. Então ele é bem diferente do Osório. Os jogadores têm que botar na cabeça que o Balsa é assim, eles vão ter que encarar
a característica do técnico, que ele não é o Osório, que a sala estava aberta sempre para conversa. Eu tô esperando o Flávio falar que eles eram felizes e não sabiam. O Osório tinha conversa. O Osório chamava o cara para conversar. Ó, tá acontecendo isso, eu acho isso. O Balsa não. Tem seu estilo. Claro, é o que eu tô falando. Tem seu É estilo. o que eu acabei de falar. Eles vão ter que aprender. O Muricy não gosta muito de conversinha, não. Eles vão ter que aprender que o Balsa é assim. Agora, eu queria saber que jogo que o Balsa viu do Rogério jogando pelas pontas que ele rende mais do que essa função que ele tem feito. Os principais jogos do Rogério no passado com o Osório foram os jogos em que ele atuou pelos lados, inclusive com o São Paulo perdendo quando a torcida pedia, entrava pelos lados, driblando, ia pro fundo, cruzava e o São Paulo virava os jogos. Foi assim que ele caiu nas graças da torcida. Isso aí é realidade, não sei o que eu tô falando, isso aí é realidade. Agora, se tá dando certo, se ele acha que tá dando certo, eu não vejo essa bola toda do Rogério jogando nessa função. Eu acho que ele jogou mais no ano passado. Eu acho que ele jogava mais no ano passado. Péssimo, Vanderlei, isso é horrível. Ontem? Nossa senhora. Ontem? Você viu o jogo? Claro. E o Balsa também. Não, então... Ele melhorou. Você deve ter dado uma pequena levantada de 85 minutos e não viu essa parte, hein? Ele jogou mais. Não, jogou melhor do que vinha jogando. Então, pronto, tá vendo? Já concordou. Jogou melhor. Mas eu não falei que foi o Messi, não é isso que eu tô falando. Falando que o cara melhorou. Agora, eu acho que falta sintonia entre jogadores e técnico ainda, tá? A coisa não tá boa, não. São Paulo, assim não vai longe na Libertadores. Assim, tá a casa da mãe Joana. Espera esse restinho de ano que vem começa. Boa tarde. Quem fala? É Chicão de Brasília. Opa, Chicão. E torce pra quem, Chicão? Corinthians. Pro Corinthians. Você tá nos acompanhando em Brasília como? É na rádio, AM 750. A nossa Jovem Pan News Brasília. Isso. Legal. E qual é a sua mensagem? A é muito grande, viu? Ainda bem. Ótimo. Ficamos contentes. Então, eu só queria parabenizar vocês, principalmente você, e tem uma crítica pra te fazer também, Vanderlei. Manda a brasa. Você persegue demais o Nilson. É mentira. Mas olha, é um prazer pessoal. Imagina. Todo mundo pede, corta o Nilson, eu não tô cortando. Não persegue. Passado, eu escutei todos os dias. O Nilson é o cara que mais entende de futebol aí, tá vendo? Na bancada. Isso Muito aí. obrigado, amigo. Fala, é verdade. Obrigado ele é presidente do seu fã-clube em Brasília. Muito obrigado, querido amigo. Um abração pra você. Boa tarde. Obrigado por ter ligado. Você não corta o Nilson, né? Você fica cortando os caras aí no telefone e você não corta mais o Nilson. Dá Você ideia. arrumou outra diversão agora. Não, né? não, Você não, só dá dá uma ideia. cortada, Todo né? mundo pede. E eu me seguro mas você não podia cortar o cortar Nilson. os dois e Zé dividir. Manuel de Barros, o São Paulo do professor Balsa. Então, eu discordo de que isso tá funcionando, aquilo tá funcionando. Eu acho que nada tá funcionando ainda. Eu acho que o Balsa vai precisar de um bom tempo para fazer as coisas funcionar. É muito pouco o que o São Paulo pega um Mojimirim, faz um jogo ruim. O jogo foi ruim. Um jogo de sono. Aí uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não, agora não vai nada, não melhorou nada, não resolveu nada. Tá longe ainda, meu amigo. Mas ganhou. E ele tem que buscar soluções. Você queria o quê? Que não ganhasse do Mojimirim? Você não queria ganhar do Mojimirim? O Corinthians joga mal, ganha. É aplicação, é garra, é persistência. Mas o Corinthians jogar mal é uma exceção. Vamos equilibrar. O sentimento, Zé, que o São Paulo vai ter uma melhora sensível. Nilson, numa coisa, Nilson, você tá certo. Pior do que tá, não tem jeito de ficar. É uma coisa. Não, mas pior do que tá, não dá pra ficar mesmo. A única coisa que a gente pode esperar é uma melhora. Agora, vai ser significativa? É isso que é a minha dúvida. Eu acho que num curto espaço de tempo, Agora, só se... o Flávio tem razão. Lá, O Ganso joga muito. Flávio tem razão. Em 30 minutos ontem, que jogador. Contra o Mojimirim, né? Ué, mas o Campeonato Paulista é isso aí, é Mojimirim. Luiz, Os times que tem, não tem Barcelona no Campeonato Paulista. Olha, eu acho o seguinte, eu acho engraçado o jogador falar assim, eu não jogo nessa função. A explicação do Balsa foi com muita propriedade. Aliás, o Rogério devia entender que ele está ajudando o Rogério a melhorar. Porque o Rogério passará a ser um jogador mais eficiente, vai jogar de frente para o gol, tem bom chute, como ele falou, e é verdade, tem sorte para fazer gol, que isso também você tem que levar em consideração. É igual aquele menino lá do Corinthians, o Luciano, o Mano Menezes, falava assim, ele cheira gol. Então um jogador, quando você tem um jogador desse, é legal ele estar próximo da área. Ele jogava pelas bandas, pelas pontas, porque é incrível. A imprensa também fica nessa, achando que o cara só pode jogar de um lado. Tem gente até hoje que achava que o Cafu era a ponta esquerda do São Paulo porque jogava com a 11. E na verdade jogava pela direita.
Então, o Rogério está encontrando uma nova função. Nessa função, ele pode até brigar por posição de titular, porque ele é mais móvel que o Allan Kardec, ele seria um segundo atacante. Então, ele tem que entender isso. Tá brigando com o Ganso. Mas o Ganso pode até revezar, como foi ontem. O Marcelo Lippe, guardado as devidas proporções, usou o Del Piero e o Totti meio a meio na Copa de 2006 e deu de lavada nos caras. Então, o jogador brasileiro, às vezes, ele é meio preguiçoso nisso. Ele quer ficar lá na banda do campo, dribla dois caras e cruza pra área, na verdade nem cruza. Chuta. Porque quem cruzava era o Jorginho, era o Luiz Carlos Vinck, esses caras, que faziam o Roberto Carlos. Então o jogador tem que aprimorar e prestar atenção no que o técnico está falando. Rodrigo Caio, ele é mais zagueiro que volante, gente. Aliás, ele é o jogador de maior impulsão na zaga do São Paulo. Só ele não sabe disso. Não adianta ele falar, eu sou volante. E outra, o Balsa me parece que conhece a posição de zaga. Me parece que conhece. Então ele devia prestar atenção. E ele até está falando que o Rodrigo Caio pode virar um zagueiro artilheiro como ele foi. Ele devia prestar atenção. Quando o Carlos Alberto Silva chegou no Dario Pereira, que era um monstro, achava que era um camisa 10 maravilhoso, falou, é melhor você ser zagueiro, que o Gacém não está segurando a onda. E o Dario não queria. Depois de 5 jogos, o Dario inteligente falou, professor, eu vou ficar aqui do lado do Oscar. E se transformou num dos maiores jogadores do mundo na posição. Aqui mesmo no programa, nós já falamos várias vezes, eu só não lembro o nome do treinador, porque são vários exemplos, mas o que foi citado aqui, tipo assim, o cara... Carlos Alberto Torres. Agora lembrei. Carlos Alberto Torres, quando alguém que ele estava treinando disse assim: quem é esse cara aí? O César. Ok? Então, era o Carlos Alberto Torres e o jogador que ele estava treinando não sabia quem tinha sido Carlos Alberto Torres. Era só o capitão do tri. Isso. Mas, ok? Quer dizer, então, e aí era só o Carlos Alberto Torres. No caso do Balsa, por exemplo, claro, eu não estou dizendo que é o Messi. Agora o Messi é referência. É referência, né? Eu não estou dizendo que ele é o Messi. Mas o cara vai ser técnico do São Paulo e o Rodrigo Caio, o Rogério, todos eles. Não precisa ser PhD para tentar descobrir quem foi o Balsa. É só a Wikipédia. Isso, pronto. Google, minutinho. Balsa, deixa eu vir lá. O cara foi campeão, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Não é um Zé Mané. Jogou com o Mário Sérgio. Não é um Zé Mané. Então, Mário fala pra você. Não é um Zé Mané. Então, de alguma coisa ele deve entender. Porque... Vamos dizer que só entenda de zaga. Entendeu? Mas entende. Então, tá bom. Você falou da zaga. Na posição, você falou. Na posição ele acho que entende. Alguma coisa esse cara deve entender. Então, acho que merece um certo crédito, um certo respeito. Entendeu? A opinião do cara. Só isso. Mas eu acho. No mundo inteiro, o jogador joga em várias funções, inclusive jogadores muito melhores que esses. Não sei porque aqui o jogador brasileiro é cheio dessas coisinhas. Eu jogo aqui, esse desconhecimento também de algumas características de alguns jogadores, o que eles podem fazer, mais de uma função, etc. Também se deve, Vanderlei, ao fato de... ter vindo de cima a ordem para dar uma escanteada no Milton. Eu concordo. No Milton Cruz. Concordo. Agora sobre o Rodrigo. E foi o que o Milton fez sobre o Rodrigo Caio. Eu concordo que ele está melhor. Facilitou a vida do Osório. Mas, eu concordo que o Rodrigo Caio está melhor como zagueiro. Concordo que o jogador tem que jogar mais fazer mais do que uma função no futebol de hoje. Isso é verdade. Mas o Rodrigo Caio, toda vez que é pretendido por um clube do exterior, ele é olhado como jogador de meio campo pela seleção brasileira de base. Porque na seleção brasileira ele se destaca como jogador de meio campo. Mas aí, claro, o Ralf era zagueiro ou era volante? Pra mim era mais zagueiro que volante. Pra mim também. Se eu fosse... Mas atuava. Mas jogava de meio campo. Flávio, jogava de meio campo. Olha, Vanderlei, eu vou falar uma coisa pra você. É muito triste quando a gente perde tanto tempo discutindo o Rogério. Não é bem o Rogério. Não, eu sei, mas nós estamos discutindo. Não. Nós estamos colocando, estamos dando o que Rogério acha e o que Rogério não acha. Mas é geral. Realmente, eu sei. Não, mas eu tô falando. Mas tudo isso começou com o negócio de Rogério. Que Rogério é isso, Rogério é aquilo. Rogério é um jogador desse tamanhinho. Pequenininho. Um jogadorzinho, mas desse tamanhinho. E gera toda essa situação porque o Rogério acha isso, o Rogério acha aquilo. Rogério é um jogadorzinho, mas é desse tamanho. Pequenininho. Mas não é nada positivo, você enxerga no rapaz? Insignificante. Um jogadorzinho que veio como 20ª opção, porque o São Paulo não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí o São Paulo foi buscar o cara por falta de dinheiro,
um jogadorzinho lá que tava no interior, não sei de onde. Aí veio, aí o Osório achou uma posiçãozinha dele pra jogar de pé trocado, lado esquerdo, andou fazendo uns golzinhos e tal, por absoluta falta de opção. E aí um jogador desse gera uma crise. Gera uma crise, é um negócio absurdo. E aí o cara não quer jogar no seu... Quem é Rogério, gente? Olha o currículo do Balsa, olha o currículo do cara. O cara não quer jogar no meio? Dá um pé na bunda dele. O cara tá perdendo uma chance de evoluir, de ter uma outra posição, de aprender a jogar futebol. É a tal história de quando o cara chega na Europa, os caras falam assim, bom, esse cara... Aí eu já tô falando de Lucas Moura, estou falando de outra situação. Quando chegou na França, o cara fala assim, tem uma habilidade espantosa, é um jogador de muito talento, só que não sabe jogar futebol. Que é o mesmo caso que aconteceu com o Neymar. Ele ficou 1 ano lá aprendendo a jogar futebol. É a tal história. Quando o cara quer ensinar um pouquinho, aprender um pouco, dá a opção do cara fazer mais de alguma coisa, dele virar um jogador de futebol e não um peladeiro, fica essa frescura. E ainda com respaldo. Gente, é um jogadorzinho que pode virar um jogador razoável, porque o nível dele é pra ser nota 5, 6. Ele é 2, 3, ele pode virar 5, 6 e fica com essa frescura. Entendi. Vamos parar com isso, né, gente? Vamos levar a coisa mais a sério, né? Boa tarde. Quem fala? Renato. Renato de onde, Renato? São Paulo. De que bairro, Renato? Aqui próximo ao Jardim da Independência, Ipiranga, né? E você nos acompanha pela internet, pelo rádio? Como é que você... Pelo rádio, direto, porque eu não paro, né? Muito bom. E você torce pra quem? Eu sou Corinthians. Corinthians. Isso. E você vai dar... Qual é a sua mensagem? Hoje, eu não sei se você percebeu como cresceu a torcida colombiana nas últimas horas. É impressionante. Você tropeça em torcedor do Santa Fé. Você notou isso também, não? Eu notei, realmente. Acho que o Corinthians é padrão, né? O pessoal toma como base para explicar o resto do futebol. Qual é a sua mensagem? Então, eu queria falar aproveitando o gancho do Flávio aí, né? O Rogério veio não sei de onde, mas ele está no soberano. Agora tem que falar do Rogério, que soberano. Eu queria dizer também que o Oswaldo Pascoal costuma dizer que a estrovenga é uma ferramenta que corta gramas. Então, em vez de Vanderlei Mãos de Tesoura, poderia ser Vanderlei Estrovenga. É mais chique, né? É mais chique. Tem a ver com a grama do futebol. Um abração pra você. Valeu. Obrigado. E não cortei. Quer dizer, é um negócio espetacular. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos ouvir o nosso Mauro Betting. Todo mundo falou, exceto o Mauro, né? Pode falar, Flávio. Hoje faria aniversário o Marcelo Portugal Gouveia, que morreu dia 29 de novembro de 2008, e com a morte do Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo começou a entrar num declínio terrível. Então, a nossa homenagem ao querido Marcelo Portugal Gouveia, 1938, eu não sei fazer conta, mas acho que ele faria 78 anos, é isso? E hoje, com a morte do Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo entrou num declínio terrível, infelizmente. Tomara que volte a ser o que sempre foi, já que estamos falando de São Paulo. Mas a homenagem ao grande dirigente, depois que ele morreu, o São Paulo, infelizmente, entrou nessa situação terrível de estar falando de o Rogério é isso, Rogério é aquilo. Mas aí a gente não pode esquecer que, apesar dos problemas vividos pelo São Paulo, a gente tem que reconhecer, imagino que todo mundo reconheça, tem potencial para sair. Claro, sem dúvida. É potencial. O problema é não ter. Tanto é que com tudo isso que o São Paulo, da maneira que o São Paulo está sendo judiado desde a morte do Marcelo Portugal Gouveia, ainda está aí. Qualquer outro time já teria acabado. Assim, o Marcelo é que trouxe o Lugano, lembra? Só se fala do São Paulo pela grandeza e história do São Paulo, que é gigantesco. Qualquer outro time não teria sobrevivido tanto tempo do jeito que... Falando sobre o São Paulo, de tanta gente, Mauro Betting. Agora, não só os fios, mas também no pescoço existem algumas parafernálias. Aliás, é verdade. Estava procurando, fiquei uma semana com isso perdido. Como o São Paulo, não vou dizer que tenha perdido uma semana, até porque ganhou 2-0, legal, tal. Essa questão do Rogério, assim, ele não é um mau jogador, pode compor elenco, como muitas equipes hoje no Brasil, das grandes, tem jogadores que compõem elenco e são titulares, que alguém precisa entrar titular. E que podem e acho que devem evoluir, desde que inclusive sejam mais versáteis, né? Principalmente quando o elenco é ruim. Exatamente, então você vai ganhando espaço e o momento do futebol não é bom. E sobre o Balsa, exatamente o que falou o Quartarolo, e não só para o jogador, para jornalista, para todo mundo hoje. Hoje você é proibido de ser ignorante.
Hoje, graças a Deus, quase todo mundo tem uma condição de acesso, ainda que mínima, à internet. Informação mínima tem. Então é o seguinte, realmente você dá um Google, vai no Balsa, vai no Wikipédia, você vai descobrir, entre outras coisas, que é um dos maiores zagueiros goleadores da história do futebol mundial. Tem 108 gols como zagueiro, né? Morre de cabeça. É o Rogério Ceni da zaga. É quase que o Rogério Ceni da zaga, bem colocado. E campeão pela LDU, campeão pela do São Lourenço, por Libertadores da América. Os 3 títulos do São Paulo, mais os 2, é um time pentacampeão, uma história pentacampeã. Se vai ser tetra, é uma outra história. Acho até que não vai esse ano. Mas precisa ter um pouco mais de respeito, e mais que respeito, conhecimento. Aí está. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, olha, você pode continuar mandando o seu recado por áudio, por voz, por WhatsApp, mas diga o seu nome, tá legal? Aqueles que ligaram e não deram o nome, tudo bem, nós temos o número. Desde que depois a gente vai escolher 4 para participarem da abertura da nossa transmissão hoje de Corinthians e Santa Fé, que o Nilson vai mostrar pela Libertadores. O telefone do WhatsApp, para você ligar para cá, você mandar o seu áudio. Quero uma opinião sobre o jogo, o que vai acontecer e tal, aquele negócio todo. Curto e grosso, né? Não pode ser 1 hora. Curtinho, bacana. Poder de síntese. 931 17 0620. 931 17 0620. Está até no nosso telão. Esse é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Jovem Pan. Você manda mensagem o tempo todo. Nós temos ainda mais uns 10 minutos. Pode mandar. 10 minutinhos, pode mandar mais alguns áudios e a gente vai pensar aqui aqueles 4 que vão participar antes do jogo do Corinthians e depois do jogo do Corinthians, para dizer o que eles acharam. Também vão fazer uma avaliação. Bacana? Vai ser legal e você vai participar também. É mais um respeito que nós temos pelos ouvintes da Jovem Pan que participam ativamente da nossa programação. Por WhatsApp, pelo Viber, pelas nossas redes sociais e pelo telefone 28709707, 28709707 é o nosso telefone para sua sempre importante participação. Nós temos aqui sobre São Paulo, todo mundo já falou, né? Todo mundo já falou, bacana, você já sabe o que nós pensamos, mas podemos voltar ao assunto dependendo do que disserem os nossos. Opa, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É o Givanaldo de Cotia. De Cotia. Qual é o seu nome? Givanaldo. Givanaldo. E torce para quem? Givanaldo. Felizmente, dizer que tá a coisa aí, São Paulo. No São Paulo. Vai melhorar essa coisa aí. E você nos acompanha como? Pela internet, pelo rádio? Rapaz, agora mesmo eu tô no trabalho aqui pelo rádio, a M620. Bacana. E então, qual é a sua mensagem? Olha, uma vez eu tava ligando aí faz tempo e não conseguia falar. Uma senhora ligou aí comparando vocês com o pessoal da Globo, né? Que a Globo falava e tal, e comparou. Sobre o Marcelo do Palmeiras, né? O Marcelo Oliveira, se não me engano. Ela fez a comparação de jogar com um time fraco e com um time considerado pequeno e time grande. Então ela fez essa comparação, eu acho que vocês não entenderam bem direito isso aí. É a mesma coisa com você a Jovem Pan comparar com a Rede Globo. Lá tem tudo de coisa boa lá. De tecnologia, tudo tal, vocês também têm, mas comparação com um rádio. Se vocês for lá para a Globo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão fazer até, quem sabe, até melhor. Então ela comparou isso aí, vocês. Entendeu? Entendi. Obrigado pela gentileza, obrigado pela comparação. Mas não adianta a Globo querer que eu não vou, não. E nós tentamos fazer muito bem aquilo que fazemos aqui na nossa Jovem Pan. Então vamos falar agora do jogo do Corinthians. Corinthians esta noite, molezinha, vai pegar o Santa Fé, Independente Santa Fé, moleza, que nunca venceu aqui no Brasil, jogou 9 vezes e nunca venceu. E, obviamente, vai continuar sem vencer, será atropelado pelo Corinthians. Claro que todo mundo concorda com essa observação. Flávio, quero ouvi-lo. Flávio Prado. Olha, o Corinthians não costuma ter problema com equipes colombianas. Não, imagina. Entendeu? Eu jamais, nem pensar. Portanto, não tem não tem antecedentes, não tem nada e deverá manter essa tradição. Tá certo? Eu desafio qualquer um aqui a dizer qualquer jogo ou qualquer problema que o Corinthians teve contra equipes colombianas. Nada à cabeça. Nada. E aí?
Então vai ganhar o jogo, não tem problema. Bom ator, né? O cara fez curso. Não é verdade? Fez curso. No Oscar. O jogo é enroscado. O jogo é enroscado. O Corinthians não está jogando bem, vai precisar jogar mais do que vem jogando, porque o Santa Fé é um time interessante. Aliás, os jogos entre brasileiros e colombianos ultimamente têm sido muito equilibrados. O Corinthians vai precisar jogar mais do que vem jogando. Se eu jogar o que jogou nas últimas partidas, vai ter muitas dificuldades. Libertadores é outra pegada, é um outro momento para todo mundo. Então, imagino o Corinthians jogando mais para poder somar 3 pontos. Não dá para jogar só a bolinha que vem jogando, não. É um time bem mais forte. Talvez seja o melhor adversário que o Corinthians pegou esse ano. Então, por essa razão, a gente espera o Corinthians jogando a melhor partida do ano, senão ele vai perder o jogo hoje. Porque ele vai pegar o melhor adversário do ano até agora. Eu ouvi o Luiz Carlos Quartarolo, que vai nos trazer a escalação, conversou com o professor Tite agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Darcy, eu estou falando de Santos. Pois não, Darcy. E nos eu queria saber que agora, com a imagem que vocês transmitem, vocês estão recebendo auxílio barbeiro, auxílio paletó e direito de imagem. Estamos recebendo tudo que você pode. E tem mais. E a maquiadora é maravilhosa. Só que ela não faz milagres. Ela não faz milagres. Ela dá um trato lá, mas não faz. O senhor nos acompanha aí com imagem também em Santos, pela internet? Não, eu ouço pela rádio mesmo, pela AM6. Jovem Pan em Santos. É muito bom o som aqui. Qual é a rádio que o senhor nos acompanha aí? É Jovem Pan mesmo. A AM620. AM. Ah, legal. Muito bom. E qual é o bairro que o senhor mora em Santos? Eu moro no Jardim Santa Maria, logo na entrada da cidade de Santos. Logo na entrada. Rumo à Vila Belmiro. A Vila Belmiro é perto de tudo aqui. Então tá bom. Nós somos todos corintianos, a maioria aqui é corintiana, hein? Em Santos, a maioria? Não acredito. Acredito se quiser. Bom, eu vou acreditar no senhor. Mas e qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que o São Paulo está assim, mas vai melhorar, porque o técnico promete, hein? Ele é bom, tem que dar tempo ao homem. Um abração, obrigado. Obrigado pela ligação, de Santos. Vamos falar então do Corinthians. O Nilson vai transmitir, queremos ouvi-lo, Nilson. O time da Colômbia, o Independiente Santa Fé, não havia vencido nenhuma partida no Uruguai. Ontem eu vi uma entrevista do técnico, falou isso. Aí fomos lá e ganhamos. Ele é uruguaio, né? Ganhamos. Não havíamos vencido nenhuma partida na Argentina. Fomos lá e ganhamos também. Agora não venceu nada em Brasil e não vai ganhar. Não vai. Essa é uma informação. Não vai ganhar. Corinthians vai ganhar o jogo. Corinthians é muito mais time, embora tenha um bom time o Independiente Santa Fé. Corinthians é mais time. Corinthians tem esse negócio de sabe, não ir até o fim para não ganhar. E vai marcar os 45 segundo tempo um gol. Vai estar 1-0. Ninguém sair do estádio antes, então. Isso. Essa informação é importante. Vai perder o trem. Vai estar 1-0. Aos 45 do segundo tempo, 2-0 Corinthians. Pode o torcedor do Corinthians ir tranquilo. Vai lotar o estádio, mais de 30 mil. De Little Charles? Não, certinho. Little Charles? É isso aí. Certinha a coisa. Certinha. Corinthians ganha o jogo 2-0. Aliás, eu tô com um palpite. Mudei de ontem pra hoje. Mudei. Acho que todas as equipes brasileiras passarão para a próxima fase, inclusive o São Paulo. Boa, Carlitos! Inclusive o São Paulo. Quem passou, senhor? Quem passou, Carlitos? Quem passou? Eu não posso. Quem passou? Inclusive, olha, todas as equipes... É um bambu. Calma. É melhor assim. Todas as equipes brasileiras passarão para a próxima fase da Libertadores. Inclusive, então, torcedor de São Paulo. Estou dizendo aqui, pode ficar otimista que São Paulo vai ganhar em Núñez. Okay. Vai ganhar em Núñez. Vitória histórica acontecerá em Núñez. A torcida do São Paulo tá... Não. Com gol de Rogério. Com gol de Centurion. Gol em homenagem ao tonto do Flávio que menospreza o coitado do menino Rogério, que não pode menosprezar. Lá você falou quem é Rogério. Ok. O assunto é Corinthians. Imagina o pai e a mãe dele ficou contente. Corinthians passará. Ok. Presta atenção.
Presta atenção. Gol do Rogério, São Paulo vai ganhar em Núñez. Ok. São Paulo vai ganhar em Núñez. É um bom jogador, sim. Concordo com o Mauro Betti. O cara pra compor elenco, bom jogador. 1-0 pro São Paulo, gol do Rogério. Eu entendi. E o ouvinte também. Luiz Carlos Quartarolo. Sim, você quer o time? O Tite acabou de confirmar pra mim aqui. O Corinthians do professor Tite está escalado. Cássio volta, Fagner, Felipe. O Felipe teve um problema de indisposição estomacal, intestinal ontem, mas vai jogar. Tomara que não faça isso no jogo. Iago e o Wendel, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Luca e o André. O Guilherme ainda não jogou aquilo que se espera. Você nota que ele é bom jogador. Também não se machucou, felizmente. Mas teve dores musculares. A vida dele tem sido... É a mesma situação do Centurion. Ainda não jogou aquilo tudo. O Guilherme eu acho que é um pouco mais jogador do que o Centurion. Agora, é um jogador de 27 anos. Acho que a hora que o Elias voltar, ele corre risco de perder a posição aí pro Elias. Ficaria então Giovanni Augusto, Elias, Rodriguinho e Luca, né? E o André lá na frente. O André também é um jogador que está tentando se adaptar. A gente nota no time do Corinthians aquele 4-1-4-1. O Tite está tentando implantar novamente, mas com jogadores com características que não são iguais à do ano passado. Podem ser parecidas, mas não são. Jogadores são diferentes. O Giovanni Augusto não tem, por exemplo, a habilidade do Jadson, mas tem um bom passe. O próprio... Velocidade. Embora tenha vindo do futebol de salão, né? Que agora é futsal. O outro menino lá, o Guilherme. Todo o tempo do seu Januário. Mas eu sou da época do futebol de salão. O Guilherme é um jogador de qualidade quando faz o passe, mas porque fala assim, não, é igual. É igual. Não, pra mim ainda, eu tô na época de bola ao cesto, né? É isso assim. Você lembra? Havia bola. Que é a maior tradição do 15 de Piracicaba. É o basquete. Claro, aquele time do Pecente, do Flamengo, aquele time não foi campeão do mundo, né? As maiores glórias do 15 são do basquete. Agora vão começar a me ligar aqui me xingando, né? Mas é verdade, o 15 nunca foi seleção brasileira, quase o time inteiro, o time de futebol. Embora tenha tido bons times. Mas o Corinthians, eu acho que vence até com alguma facilidade hoje. Essa fase de grupos é mais tranquila, Vanderlei, porque você pode administrar, tem 6 jogos. O problema é o mata-mata, aí a competição é traiçoeira. E no basquete o Corinthians também teve um time. Teve. Vou nem falar da Ponte Preta. Uma notícia. Vou nem falar da Ponte Preta. Uma notícia. Corinthians voltará com um time forte. Já demos. Então, o Fausto entrevistou aí o Guerrinha. O Corinthians voltará com um time fortíssimo de basquete sob o comando do técnico Guerrinha. Aliás, os grandes times é que tem que dar nome aos grandes times de basquete. Fantástico. É claro que tem que ter parceiro, mas não adianta. Márcio tem que ter Palmeiras, Corinthians. O Corinthians e o Santa Fé. E que não dure um mês, né? Um ano, né? Quem? O Santa Fé? Não, o time de basquete. Temos igual a Santa futebol Fé. de salão. De bola ao cesto. Fazem um ano, futebol de salão e tal, depois... Palmeiras tinha um time lá, o seu João Gaveta cuidava quando Depois perdia. para tudo. Vanderlei, nenhuma chance do Corinthians perder pontos jogando em Itaquera. Nenhuma A torcida chance. agradece, Márcio. Nenhuma chance. O professor Tite conhece de cabo a rabo a característica de cada jogador. Meu Deus. Tá comparando com o Balsa. Cada jogador. Por isso que ele pode pôr um pra quebrar um galho na lateral esquerda, sendo... Você tá detonando o Balsa. Não, nem toquei no nome do Balsa. Os dois. Nem toquei no nome do Balsa. Hashtag Balsa. Conhece a característica de cada jogador. Fez o Jorge Henrique jogar pela lateral do campo lá e jogou uma bola redonda. O Tite, ultimamente, superou São Jorge. Fora o trabalho assistencial. Que o trabalho é ótimo, vai tirar o Brasil da crise. Vai acontecer aquilo. Só não sei se ele tem intimidade com o cavalo e com o dragão para superar. Não, mas isso tudo bem. Olha, vai acontecer aquilo que o Muricy fazia com o Nilson. Vai acontecer. Muricy liga. Você lembra, né? O Muricy ligava. Nilson, beleza, mas... Menos, não mas ele é bom. Você acaba comigo. Professor, é um concurso. Eu até tenho alguns defeitos. Eu não sou tudo isso que você falou, não. Ele é o melhor técnico do Brasil. Faturar Romero, essa cambada toda aí. Por que não dizer, camarada, da América? E por que não dizer de toda a América? E por que não ir um pouco mais longe da CONCACAF? E por que não ampliar da África e da Oceania? Mas é isso aí. E se arriscar um pouquinho mais, até excluindo o Guardiola e Mourinho, talvez do mundo.
Posso acrescentar? Da CONCACAF eu acho que não, porque aí eu englobo... exatamente, o Osório. O seu... Sim, a sua paixão. Mas você não. Ora, a sua paixão. Respirando na nuca do Guardiola. Isso aí eu já falei aqui agora. Corinthians ganha de 3-0, Vanderlei. 3-0 o jogo. 10 melhores treinadores do mundo. Não é brincadeira. É que vocês têm mania. Vocês não. Essa mania de vira-lata. Eu não discordo. Eu não discordo. O Tite está entre os 10 melhores treinadores do mundo. Eu não discordo. Claro que tá. Eu acho que ele é muito competente mesmo, sem dúvida. Só que na medida que você transforma o cara no Cristo Redentor, você tá complicando a vida dele, pô. Fala, Márcio. 3-0 Corinthians. 3-0 Corinthians. Tô dando tempo pra você 3-0. Não quer reconsiderar? Não, 3-0 Corinthians. Tá bom. Show em Itaquera. Show. Ok. Vou bater no peito. Mauro Betting. Mauro, posso atender o ouvinte? Tá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Fernando. De onde, Fernando? Aqui de Vargem Grande Paulista. E você torce pra quem, Fernando? Corinthians. Pro Corinthians. E você tá nos ouvindo aí em Vargem Grande como? Então, eu tô pelo rádio mesmo. Pela AM 620, a nossa Jovem Pan. Ok, qual é a sua mensagem? Então, eu queria aí dizer que o Coringão vai ganhar de 2-0, meu. Um gol do Luca e outro do Danilo, meu. Dado o recado 2-0, o Márcio falou 3-0. Alguém mais deu o resultado? 2-0. Eu acho que ganhou 2-0. E o Flávio? 2-1. 2-1. O Bruno Prado... 1-0 pro Corinthians. Também não falou ainda sobre o Corinthians. Ainda não. Só viu o Mauro e depois o Zé Manuel também. Diga, Mauro Betting. Olha, eu tô tentando até achar meu palpite ontem. Pra não mudar, né? Não, pra não dar uma de Nilson. Mas enfim... O Nilson não posta. Ontem eu acertei na mosca os 2-0 do São Paulo, hein? Eu li na CNN. Não. Não, eu li que você tinha acertado. Deu na CNN? Obrigado, CNN, pelo carinho. Eu não lembro se era 1-0 ou 2-1, mas é tipo, eu vou na linha do Nilson, assim, que é a linha do Corinthians atual. Os 48, o jogo vai estar complicado, e não por demérito do Corinthians. O Santa Fé é um time muito interessante, muito bem armado defensivamente. Digamos, ele tá mais pro futebol colombiano, pro Once Caldas, do que para aquelas equipes colombianas que atacavam de qualquer jeito, até porque ele, até por ter perdido alguns jogadores importantes da equipe que ganhou a Copa Sul-Americana do ano passado. Só a Sul-Americana é um título e o time é bom. E não foi só ano passado. É um time interessante, tem uma filosofia de trabalho muito boa, o Pelúcio é bom treinador, vai ser um adversário duríssimo até por esse momento de reconstrução no Corinthians. Mas a fase é tão iluminada, o time é tão bom e a Arena Itaquera joga tanto, a Arena Corinthians e Itaquera, que eu acho que dá 2-1 e 2-1 tipo aos 47, o gol da vitória Corinthians. Emoção total. E a Arena Palestra joga? Também jogou na Copa do Brasil e jogou demais. E agora? Espero que continue jogando muito. Mas antes eu quero só ouvir o Bruno e o Zé Manuel, que não falaram, né? Diga, Bruno Prado. Eu espero um jogo bastante complicado. O Corinthians ele ainda tem sofrido e não perdeu, mas tem ido no limite, que é até normal. E o Santa Fé é uma boa equipe, sem dúvida. Não é só o título da Sul-Americana. Ano passado chegou às quartas da Libertadores, há 2 anos foi semifinalista da Libertadores. Então ele tem sido uma das principais equipes do continente nos últimos anos. Deve ser um jogo bem complicado e é jogo para ganhar e ali no sufoco mesmo. Eu não espero uma vitória por 2, 3 gols, não. 1-0 tá bom demais. Nem titubeou, 3-0, Márcio Espípulo. Tá, é o entusiasmo pelo futebol mostrado pelo Corinthians, imagino, né? Os times paulistas aqui é o melhor disparado. E o nosso José Manuel de Barros? Eu me lembro ano passado, quando eu vi esse time jogar, eu me lembro de um jogo do Grêmio e Santa Fé. Cara, que time chato. E a sorte do Corinthians é que o tal do Omar Pérez, que é um argentino carequinha, já veterano, que joga nesse Santa Fé, não vai jogar. Machucado. Não vai jogar, que é um jogador que faz ali todo o trabalho de pega a bola, toca ali, ou seja, faz o meio campo ali no time do Santa Fé. Eu espero um jogo muito chato, muito complicado. Jogo aí que se der um empate, a torcida não precisa arrancar os cabelos, não, porque é meio por aí mesmo, que é um time que enche o saco pra jogar. Fazer conta, porque o Cobressal, o Corinthians ganhou lá de se alguém vai deixar de somar 3 pontos. Santa Fé, por exemplo, perdeu ponto em casa pro Cerro Porteño, empatou em casa. Ou seja, é um time chato, mas o jogo vai ser chato aqui, o jogo vai ser chato lá. Pode dar Corinthians 1-0 aqui ou empatar o jogo, e lá também. Lá o Corinthians pode ganhar de 1-0, pode empatar lá. É verdade. Ou seja, as duas equipes tudo pode acontecer. Não é. Não. Eu gosto desse negócio, porque
profundo. Eu quero dizer que esse time do Santa Fé tem condição de fazer jogos equilibrados com o Corinthians. Como o Cerro Porteño também. Esses caras são assim mesmo. Muito obrigado. Não, mas é isso mesmo. Um monte de informação do Santa Fé que nenhum tonto deu aqui. Até o peão do time, quem toca a bola, quem não toca, nenhum. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Tem aqui algumas perguntas dos ouvintes da PAN que mandam pelas redes sociais. E enquanto vocês pensam, eu vou colocar sobre a mesa e atender um ouvinte. Tem um negócio no ar aí que o Santos está pensando em investir mesmo, fazer uma proposta por Michel Bastos e Allan Kardec. Aproveitando que recebeu dinheiro do Giovani, esse negócio todo. O Márcio Espímpolo vai nos atualizar sobre o que diz o São Paulo, se é que diz alguma coisa a respeito. Se há possibilidade disso ou não, mas é importante que vocês falem alguma coisa para a torcida do São Paulo e para a torcida do Santos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É o Alex aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Opa, Rio do Sul, Santa Catarina, que bacana. E você nos acompanha como? Através da rádio Jovem Pan News Difusora, que transmite a Jovem Pan para todo o Alto Vale de Itajaí. Muito bom. E você torce para quem? Eu sou Palmeiras. Palmeiras, e qual é a sua mensagem? E seguinte, todo mundo está falando muito bem, eu ouço vocês todos os dias, a gente está na rede aí faz um mês praticamente, eu ouço vocês todos os dias, e eu ouço que vocês estão falando que o Corinthians vem jogando bem, a maioria dos comentaristas só elogia o futebol do Corinthians. A minha pergunta é a seguinte, para o Mauro e para toda a galera aí, se o Corinthians cair na Real hoje, o time do Marlone, do Rodriguinho e companhia limitada, cair na Real hoje em Itaquera, é pênalti para o Corinthians? Legal, obrigado, viu, por ter ligado e continue conosco. É bom ter vocês aí com a nossa Jovem Pan News, muito bacana também em Santa Catarina. Caiu na Real, pênalti. Não será pênalti. Eu acho que o cair na Real, o Corinthians sabe que está conseguindo resultados melhores que encomenda. Ainda é uma equipe, é a única equipe que pode não jogar bem. E aqui, se não tá jogando brilhante, não tá. É porque a sobra era muita, né? Era muita, tem um mega trabalho, tem uma filosofia, tem uma série de circunstâncias e os jogadores são bons. Agora, é difícil imaginar, por exemplo, que o Guilherme venha fazer um dia do Renato Augusto. Mas se não fizer, eu acho que o Tite tem a capacidade tática, técnica, inteligência, experiência de eventualmente mudar o posicionamento. Tá melhor do que se esperava, né? Muito melhor. Eu acho uma grande sacanagem esse negócio de falar caiu na Real é pena e tal, não sei o quê. Mas se cair na Real é pênalti. Sim. Não, mas Libertadores ultimamente, histórico dos brasileiros na Libertadores é o contrário. O juiz. Os juízes estão metendo a mão em vários times brasileiros, em vários agora, historicamente, o maior roubo foi o Marília. O Marília tirou o Corinthians da Libertadores. Brasil, mas o histórico recente não. O Corinthians, que a torcida do Corinthians matou não. Isso é outra coisa. Mas no campo, quem tirou no campo foi a Marília. A Marília fez justiça. Perdoaram o Boca depois daquela selvageria lá. Não fez, tinha que ter tirado, porque a torcida do Corinthians matou o garoto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Fato isolado. O que fizeram com o Boca agora? O fato. O Amarília foi tragédia? Foi. Isso não dá discussão. Foi fato isolado. Isso não um dos maiores roubos da história do futebol. O Brasil já tinha sido, o Corinthians já tinha sido favorecido. Isso é outra coisa. Tinha sido a Sul-Americana favoreceu o Corinthians quando não tirou o Corinthians de 5, 6 anos da competição. Até porque ele não é juiz, ele é árbitro. Alô, boa tarde. Vou passar para vocês. Alô, boa tarde. Alô? Oi, Vanderlei, boa tarde. Quem fala? Eu sou o Luiz Paulo, sou palmeirense, moro no Morro Doce. Onde fica Morro Doce? Aqui em São Paulo, no quilômetro 25 da rodovia Anhanguera. Ah, legal. E você nos acompanha como? Pelo rádio, pela internet? Como é que você nos acompanha? A M620, Vanderlei. Bacana. E o palmeirense tem o que para mandar como mensagem? Vanderlei, eu não vou falar bem sobre o jogo. Eu queria pedir um negócio para vocês. Não dá para vocês trocarem o Mauro Betting pelo Avalone? Vamos providenciar exatamente isso aqui. Pode ser, uma boa ideia. Agora, por que Morro Doce? Porque todas as pessoas que moram lá são, digamos assim, são verdadeiro açúcar. Doce no morro. Aliás, encontrei com o Avalone ontem, mandou um abraço para todo mundo, mandou para você, Mauro, para todo mundo. Virar aqui um dia, né? E virar de novo, né? Porque já veio, né? Virar de novo, mandou um abração para todos vocês. Obrigado. Queria lembrar só o que disse o José Manuel, com muito fundamento, inclusive.
Com informação. Também tem você pra me defender. Não, aqui, não é. O cara estuda. O cara estuda. Sabe o que é? Vocês parecem bobo. Porque no final. Vou falar só uma coisinha pra você. Vou falar uma coisa pra você. Vamos lá. Pra ser bem sincero, nós não parecemos. Somos. É isso aí. Porque no final do ano passado. No final do ano passado, um monte de gravação de dirigentes da Sul-Americana, vazaram aí. Gravações e gravações de dirigentes buscando prejuízo claro para os clubes brasileiros. Opa! Vocês não viram? Vocês fazem tonto? Não viram? Então, quer dizer, tá claro que sempre houve... Somos vítimas. Não. Na Copa do Mundo nós somos favorecidos. Sul-Americanas, o Brasil, em relação à Sul-Americana, o Brasil não tem nenhum favorecimento. Se você falar depois do episódio de Ricardo Teixeira, você tem razão. Nenhum favorecimento. Antes, não. Antes tem que pensar. Você sabe quem é favorecido em clube? Você tem favorecimento para argentino, uruguaio e até para os paraguaios. Por quê? Porque tinha gente do Paraguai que comandava a Sul-Americana. Então, os senhores se informem melhor, vai falar besteira. Olha, Vanderlei, a informação é a seguinte: na distribuição da cota de televisão. Olha lá quem apareceu antes, lá. Lembra dele? É o Nakajima, lá, como é que chama? Libertadores, isso aí? Antes havia uma divisão de cotas e por fora os times argentinos recebiam o dobro da cota. Por fora, os clubes argentinos recebiam o dobro da cota. Isso foi descoberto agora, em meio a toda essa investigação, o Andrés reclamando que não ia jogar, porque era muito pouca a cota, se descobriu que os argentinos sempre receberam o dobro. Metade por dentro, igual aos brasileiros, e metade por fora. Isso aí. Dado o recado. Olha, atenção. Márcio Espímpolo, Michel Bastos e Allan Kardec no Santos. Vanderlei, eu acho muito difícil, porque o Kardec e o São Paulo pagou uma grana pro Palmeiras, o contrato é longo e acho muito difícil. O Michel Bastos, o Santos tá vendo essa brecha aí por causa da briga com a torcida, que a torcida tem vaiado o Michel Bastos, então acha que é possível seduzir o Michel com uma boa proposta, e o fato da torcida não dar paz por Michel, isso pode pesar. O Michel tem contrato com o São Paulo já estuda uma prorrogação automática por mais uma temporada até 2018. Eu acho muito difícil. O Santos tem grana em caixa porque vendeu o Giovani aí pro futebol chinês, mas eu acho muito pouco viável nesse momento o negócio sair. São Paulo nem fala no assunto, porque nem recebeu proposta oficial. Claro, você não sabe nesse momento, mas dá para sentir o que pensam os jogadores? Não. O Kardec ontem disse que não sabe de nada. O Michel não estava no Morumbi, no Pacaembu, porque ele estava vetado pelo departamento médico. Mas o São Paulo só sabe desse zum pela imprensa. Não foi procurado oficialmente. Só fumaça? Uma grande oportunidade para o Michel Bastos tirar o time. A torcida não está enchendo o saco dele, é ótimo para ele ir embora. Seria excelente. E acho que o Lucas Lima sai no meio do ano, né? Se eu fosse o Michel Bastos, eu forçaria a barra para ir embora. Tem essa forçaria, tirar o time, vamos embora. A torcida não está Ele disse que o Novo Horizontino que não fará isso. Ele disse que vai convencer a torcida. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Mário Vieira, Interlagos, São Paulo. E torce para quem, Mário? Sociedade Esportiva Palmeiras. E a sua mensagem qual é? Alô, Qual é a sua mensagem, Mário? A mensagem é a seguinte, eu acompanho você, te admiro desde criancinha e te vejo na TV Gazeta também no Mesa Redonda. Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre estou ouvindo a Jovem Pan e quando eu assisto pela televisão eu abaixo o som e fico acompanhando vocês. Eu estava ouvindo outro dia aí o Dudu falando aí sobre o Palmeiras, o mesmo pensamento dele é o meu. O jogador do Palmeiras, ele vai se arrastando, a bola passa no pé dele, o cara não se esforça para pegar a bola. Será que o cara não entende que tantos jogadores, tantos moleques sonham em ser um dia um jogador de futebol, jogar num clube grande como a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma camisa gloriosa que já nos deu tantos títulos? Eu fui assistir Palmeiras e Corinthians e vi o Palmeiras ser campeão em cima do Corinthians. Aquele time, sim, com Leivinha e companhia, dava gosto. Hoje, é triste. Nunca mais eu fui no campo de futebol e nunca mais eu vou. Obrigado. E parabéns a você por abrir espaço para nós aqui.
A Jovem Pan tem essa intenção mesmo, de abrir espaço para você, ouvinte da Pan. Obrigado pelo carinho e pela audiência. 28709707 é o nosso telefone. Você que conversou com o Dudu, né, Flávio? Foi, o Dudu estava muito triste, porque ele lógico, é apaixonado. E até foi até uma conversa, parecia até uma conversa, começou com uma entrevista e virou uma conversa de boteco entre o Dudu e eu, porque a gente terminou assim, a gente é apaixonado pelo futebol brasileiro, ele e eu, e a gente disse assim, poxa, a gente quer tanto que o futebol brasileiro volte a ser o que sempre foi. E o Dudu começou com o Dudu dizendo o seguinte: todo domingo eu acordo e quero ver um grande jogo. Aí de manhã eu vejo o futebol inglês e aquela coisa legal, os caras correndo, se matando. Aí vejo o futebol espanhol, a mesma coisa, futebol... enfim, né? Os vários jogos que ele vai vendo. E aquela coisa legal. Aí chega de tarde, aquela nhaca, aquele som. Ele fala assim, eu não me conformo com isso. Foi um desabafo do Dudu. E aí ele terminou dizendo assim, eu peço desculpa aos ouvintes da Jovem Pan, mas eu precisava falar isso. Eu disse, não, Dudu, você fala isso porque você ama o futebol brasileiro. A exemplo do que acontece comigo. É isso que o ouvinte está falando. O desabafo do Dudu. Ele falou, poxa, eu queria que fosse como era antes, quando a gente tinha orgulho daquilo que via. E hoje eu acordo para ver um futebol bonito e eu vejo de manhã e não consigo ver de tarde. Eu vejo de manhã aquela coisa bacana, legal rolando, porque eu vejo futebol o dia inteiro. Tô falando do velho Dudu, Legato Tolói de Oliveira. E ele disse assim, eu não consigo ver à tarde. E isso exatamente foi isso que ele falou. Engraçado que no ano passado... Então vai uma notícia boa pro Dudu. Viu, Zé? Jogos bons. Falei com o Ademir da Guia essa semana e o Ademir falou assim, o melhor casamento da história do futebol brasileiro foi o meio-campo que eu fiz com o Dudu. A declaração do Não foi Pelé e Coutinho, não? Não. Não sei se vocês prestam atenção, meio-campo. Não. Pelé e Coutinho é dupla diária. Melhor casamento do meio-campo do futebol brasileiro. O meio-campo você não citou, frisou com tanta convicção. Mas isso, gente, os casamentos e Ademir da Guia. Achei legal o Ademir, pelo tempo, até como técnico. Ele foi campeão. Você acredita, Michel Bastos e Allan Kardec? Eu acredito em qualquer negócio no futebol. Também cada vez mais. Também acredito. Mas é assim, até porque hoje em dia a participação do agente no futebol, eu não estou falando aqui exatamente do Kardec, de forma geral, de modo geral, é cada vez mais intensa para tentar ser bonzinho, né? Porque assim, o jogador tem uma queda, de repente um treinador coloca o cara ou tira o cara do time e já começa a soltar, dá pilha, dá fumaça. Então fica, às vezes, realmente o cara tá meio insatisfeito, mas aquela coisa, tudo bem, vou para casa, mas e o agente atrapalha o jogador. Atrapalha demais. Atrapalha o agente, assessor de empresa, empresário. Exato. Vou citar um jogador aqui que era para ser mais do que foi. Tá certo que a cabeça dele era ruim. Tanto é que hoje ele tá lá no Curitiba, tá fora da mídia. O Kleber estava num grande momento do Palmeiras, começaram a pressionar para ganhar dinheiro. Ele foi para o Cruzeiro, aí perderam lá a Copa Libertadores, foi vice-campeão da Libertadores. 2009. Começaram a pressionar para voltar para cá. Não conseguiu voltar. Voltou, não foi bem. Ele era para ter tido uma sequência muito melhor. O Flávio Prado, na época, fala isso hoje, é loucura, né? Mas falava até que ele era jogador para a seleção brasileira. Ele vivia um momento, ele jogou fora. Deve ter ganhado. Espero que tenha ganhado dinheiro. Eu vou falar outro nome, que não vou falar do Careca nem do Ronaldo Fenômeno. Ok? Pra alguém falar, mas não é gênio, não. Gestão de carreira péssima. Leandro Damião. Com certeza. Tragédia, Alessandro. Tudo bem. Cabeça de bag, mas quantos cabeças de bag a bola bate e entra? É verdade. E que a gente fala assim, impressionante. Tem um rabo, tá na cara do gol, bate nele, a bola entra. E ele fez muito gol numa época. Ok. Inclusive na 2013. Péssima gestão de carreira. Esse é o problema. É o pessoal que fica falando no ouvido, intriga, briga aqui porque você vai pra lá que você vai ganhar mais grana, sai tira agora. Pé, não joga, tá contundido. Você é espetacular, gênio, não pode ficar no banco, tá jogando esse babaca no seu lugar. O técnico tá te ferrando. É sempre assim. O dirigente não gosta de você. Sempre assim. Algumas das... Eu preciso ganhar dinheiro em nova transferência. É isso. Esse caso aí, esse assunto Ricardo Oliveira aí, a novela não acabou, hein? Lembre-se que o Ricardo Oliveira no São Paulo não disputou uma final de Libertadores por causa também de contrato. Acabou. Posso falar uma coisa sobre Kardec e Michel Bastos no Santos? Você acredita ou não? Agora não, mas
Se o São Paulo foi eliminado na Libertadores na primeira fase de grupos, por exemplo, não será. Que matematicamente, eu espero que não, mas é uma coisa possível. Um fracasso. Não, é o mais normal, né? Seria um grande fracasso não passar nem da primeira fase. Imagina a crise que se instala. Se no Campeonato Paulista cair aí na próxima fase, no mata-mata desse. Criando um clima desse, imagina o clima que não vai ficar, pode sair sim, Michel Bastos. Mas aí sai técnico, sai todo mundo. Ou então reformulação de elenco de novo, né? O São Paulo adora. Vamos reformular. E sempre traz jogador pior. Não, o São Paulo gosta de reformular e de trazer pior. Ele adora reformular pra pior. Então, não levando o gancho pro Santos, fácil tá bom. liberar o Michel Bastos, o Kardec, Esse é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Olha, com imagem, você sabe, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Pumba, tá lá. Esporte em discussão, clicando, imagem, áudio para você, pelos nossos aplicativos, molezinha. Você nos acompanha pela nossa AM 620, pela rede Jovem Pan News. É muito legal ter você ao nosso lado. E ligando para cá, 28709707. Olha, nós vamos falar sobre isso. O Michel Bastos, você não falou, né, Zé? Não, falei que depende do São Paulo. Não, eu como Santos só peço para não levar o ganso de volta. Você falou no pé do comercial. Vazou aí? Vazou. Eu acho que são dois caras que seria ótimo para a carreira dos dois deixar no São Paulo. Tanto o Michel, o jogador jogar com o neguinho apitando cada vez que pega na bola. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, e o Kardec também. Eu já teria ido embora. E com atraso de salário. Eu queria falar do Palmeiras. Queria falar do Palmeiras. Dois assuntos. Mauro, por favor. Primeiro, já que falou de dinheiro, né? O presidente pôs mais dinheiro. Sim, uma grana que entrar não entrou aí para garantir o fluxo de caixa, que não entendo dessas coisas, ele botou um dinheiro antes, que não está nas previsões daqueles pagamentos, de todos os que ele acabou viabilizando até como fiador. Ele teve que botar uma graninha aí. Tá. E amanhã a gente vai falar do jogo. Graninha, tá bem, mano. Tá bonito. Uma notícia curiosa, né, Vanderlei? A gente comentava aqui antes, né? O Wagner Benazzi foi contratado sexta-feira pelo Comercial. Goleou o Guaratinguetá em Limeira 5-1 no domingo. E foi demitido segunda porque na entrevista coletiva de domingo alguém perguntou sobre os atrasados que ele tinha de 2014. E ele falou, é bom pagar, né? Aí onde já se viu? Cobrar um salário de 2014. Foi demitido na segunda-feira. É surreal. Quer dizer, onde já se viu? E o time ainda chama Comercial. E ia querer receber de novo, né? É um absurdo. Tem muita gente aqui achando que amanhã o professor Marcelo Oliveira tem que entrar com Cristaldo. Eu Muita gente chama eu defendo isso. Pela expressão, o Márcio Espípulo concorda, né, Márcio? Concordo, porque o Cristaldo, sempre com o Cristaldo em campo, o Palmeiras venceu, não foi? Parece que entrou bem no último jogo, não sei. O Barros tá baleado. Quem entrou bem foi a Ferroviária. Está contundido. Não, a Ferroviária foi bem. O Alexandro, sei lá, não se explica. Eu acho que a melhor opção é o Cristaldo. Se você for pensar lá, não sei quem falou ontem, teve uma época com o Oswaldo Oliveira, o Palmeiras jogava bem. O Cristaldo era o centroavante. Tinha hora que era o Leandro Banana. Mas muitas vezes era o Cristaldo. O xodó da torcida do São Paulo é o Centurion. O Centurion não é xodó da torcida do São Paulo? Como não? Não entraria. Aqui pra você, ó. Eles gostam dele? Vê na rede social, no estádio. Gosta do Centurion? O banco se levanta para aquecer, o estádio vem abaixo. Quem não gosta é você. Não, eu gosto de bom futebol. Não, do Centurion. Se o cara for de Congo, se o cara for de Togo, não importa. O que é isso aí? Continue. Obrigado, Wilson. Continue. Continua no bolso do Felipe, desde o jogo com o Corinthians. Deixa ele terminar, não terminou ainda. Tem um cara no São Paulo terminou, que fala, Márcio se fosse boa, a Inter tinha levado já. Você terminou, tinha emprestado Márcio de graça. Espípulo? Não, eu torço pra que vá bem. Mas eu não caio nessa, Vanderlei. Não cai nessa. Com o Cristaldo agora a coisa vai. Depois que o Cristaldo se jogar bem, eu vou aplaudir. Depois que o Cristaldo é a favor dele jogar. Depois que ele vier aqui. Amanhã, a pergunta eu sou a favor dos melhores jogar. O Cristaldo é o que tá treinando melhor? É o que tá treinando melhor? Então que jogue. Pronto, tá vendo? Capitulou. Não sou. Eu acho que o Cristaldo é a cara do jogador pra entrar do... Fedato. E é o Fedato do século. Pra entrar durante o jogo.
Entrar dentro do jogo, não só pra bola. Toda vez que esse rapaz, a gente pede aqui pra começar o Cristaldo, ele vai mal pra caramba. Você já percebeu? A gente tá ele vai mal. Ele não, o negócio dele Daí entra o Alexandre. O negócio Aí dele pede o Alexandre. ele gosta de entrar com o trem andando, entendeu? Pra pegar nego cansado. Eu também corro com essa barriga. Aliás, eu torço demais pra esse rapaz. Depois que ele veio aqui no muito legal. Discussão. Ô, argentino, gente boa. Ele é muito gente boa. Nem joga futebol, mas ele joga assim. Aqui não joga o quê? Ele marca gol, ele nem parece argentino, tão bom que ele é. Ele tem total. É Balsa, é Alione. E o Osório? O senhor é paga-pau. A perseguição ao Osório que ele fazia. Nossa, e o senhor é paga-pau. Posso falar pra você? Me gusta. Saiu pro México por causa dele. Ele falou com o espinho. Ele tava com a fita lá, pitaço durante o jogo. Olha lá o Balsa jogando falou com o Zé Manuel. O Balsa Zé Manuel. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou pra diretoria de São Paulo? A oferta... Chegou minha tia. A oferta no futebol mexicano, nem é tão boa, mas eu não aguento mais o Márcio Espírito. Ele falou pra mim também. O Balsa. O cara produzia missa. Pai nosso que estás assim, Padre nosso que estás assim. Alô, boa tarde. Produzia missa, pô. Alô, boa tarde. Como é que tá? Quem fala? É Diego aqui da Califórnia, Los Angeles. Opa, Diego está na Califórnia, em Los Angeles. Você está nos acompanhando pela internet, com imagem, deve estar bacana aí. É isso, né, Diego? Vocês estão bem bonitos hoje, só pelo telefone. Então tá bom. Ainda bem. E qual é... Você torce para quem, Diego? Eu torço pro São Paulo, eu sou torcedor de verdade, não sou que nem esse pessoal que fica sentando um pouquinho pra baixo, não. Cornetando, né? E qual é a sua mensagem? Deu 3 mil pessoas. Qual é a sua mensagem? Eu vou chamar vocês aí um tempinho. Mas imagina se não tivesse o Paulistão. Imagina a várzea que seria a primeira parte do Brasileirão. Imagina só. Alô? Caiu. Não, a ligação ainda. Não caiu, não. Não caiu. Não caiu ainda não. Estou me segurando aí. Não, estou segurando aqui também. Então, você acha que o Paulistão tá legal, é isso? Não é que tá legal, é que se não tivesse Paulistão para dar todo mundo tentar, para aprimorar o time e fazer todas as tentativas que tinha que fazer, o Brasileirão, a primeira parte do Brasileirão seria uma várzea total. Legal. Você está há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu já faz uns 15 anos já. 15 anos. Faz o que aí? Eu trabalho com bicicleta. Eu corro de bicicleta e mountain bike, na verdade. Você é atleta, é isso? E tento ser, né? Legal. Então, um abração pra você. Obrigado por ter ligado, viu? Um abraço pra vocês aí na mesa. Obrigado por ter ligado, viu? Bacana. Mas é que ele acha que o Paulistão é pré-temporada do Brasileiro. O Haddad tá fazendo escola. Até lá, cara. Até lá. Olha, a ciclovia. Bom, sobre o Palmeiras, alguém tem... Eu acho que é o seguinte... Desculpa, Bruno. O Cristaldo veio aqui, eu até brinquei com ele. Falou assim, tem tudo pra ser o novo Artime do Palmeiras. E ele demonstrou humildade. Falou, não, ele tem uma grande história cá. Eu acho assim... Mas era grosso. Era grosso? Nossa, a bola batia no joelho e entrava. Era grosso e largo. 200 mil não, o César conta... O César Maluco... Faz parte. O César Maluco disse que na época do Filipe Nunes teve um jogo lá no Sul e o César era a reserva do Artime ainda. Isso 69, por aí. Ficava maluco. Daí falava assim, pô, filho, deixa eu jogar essa partida, é um amistoso. Tá bem, vai jogar, Ninho, vai jogar. Aí botou César. Aí o César ficou todo o primeiro tempo jogando uma barbaridade, meteu 3 bolas na trave, o goleiro jogando tudo e a bola não entrava. No segundo tempo, o Filipe falou, você vai para a direita e vamos entrar com o Artime. Né? Aí botou ele bem. O Artime, primeira bola, chutaram a bola no travessão, bateu no joelho dele, gol. Aí o César foi pro banco e falou assim pro Filpo, pode me tirar, tem que jogar essa M mesmo, que tem mais sorte que eu. Faz parte, velho. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é Carlos, de São Paulo. E, Vanderlei, o Nilson é disparadamente o melhor locutor esportivo do Brasil. Muito obrigado. No entanto, muito obrigado. No entanto, eu tenho um pedido a ele. Sempre que há chamada para a entrada de um anunciante, ele fala Campeonato Brasileiro é na PAN, Campeonato Paulista é na PAN. 1, 2 vezes, tudo bem. Mas graças ao talento de vocês, existem dezenas de patrocinadores e centenas de entradas. Então, fica cansativo ouvir isso toda hora. Mas então é só... Tenha certeza de que é uma crítica construtiva e uma sugestão de melhoria de um ouvinte que os adora, tá? Perfeito.
Nós adoramos receber críticas construtivas. O que estraga são as críticas destrutivas, Aí é que a gente não gosta, mas essa é de um ouvinte que gosta muito de você. E a gente gosta muito, é muito legal. Muito obrigado, continue ao nosso lado, é bom ter o senhor ao nosso lado. 2870-9707. Este é igual o Vampeta. Futebol é aonde? É em São Paulo. Alô, boa tarde. Futebol é onde, Vampeta? Vampeta foi Campeonato Paulista é aonde, Vampeta? Em São Paulo. Corta o Vampeta! Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Quem fala é o Pedro. Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Norberto, de São Paulo. De onde, Norberto? São Paulo, Perdizes. Perdizes. E torce pra quem, Norberto? Sou corintiano. Opa, seu time em campo hoje. Vai à arena ou não? Não, hoje eu vou assistir no sofá, Vanderlei, mas eu queria comentar uma coisa sobre o Tite. Vai comentar, atenção, o ouvinte vai comentar uma coisa sobre o Tite. Diga, meu amigo. Bom, nós corintianos adoramos o Tite, mas, na minha opinião, existe um pouco de exagero, porque estamos endeusando demais. Eu falo isso pro Luiz Carlos, para todo mundo aqui. Ele é ruim. Né? Tem coisas que ele precisa enxergar também. Né? Ele é muito bom, mas o nosso melhor jogador não pode jogar pela ponta do campo, né? Que é o que veio do Atlético aí. O Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto. Quando ele vai pro meio, ele acaba com o jogo. Né? Em contrapartida, o outro atleticano, o número 10, lá, o Guilherme, ele não tem cacuete para jogar no meio, ele é centroavante. Então, só dá uma mudadinha. É o Balsa. Né? Obrigado pela... Um abraço a todos vocês, viu? Eu sou um admirador fanático de vocês. Em especial pro Mauro Betti. Abraço. Fiz muito gol nele no Esporte Clube Pinheiro. Não é difícil. Goleiro, nosso goleiro. Olha, até o Tite. O que, Tite? Concordo com o ouvinte. Ele fala, menos. Obrigado, eu também tenho. Não vejo tudo. Não sou o máximo. Posso tirar uma dúvida? Pode, Mauro, você claro. É goleiro? Sim. Como você faz quando você pula? É bem colado. Porque eu já respondi a segunda pergunta. E quando chove? Quando chove. É mesmo jeito, toma banho, não tem problema. Hoje é moderno, Flávio. Osvaldo Maciel cabeceia. Não, então isso que eu ia falar. Mas goleiro não precisa cabecear. Olha o Mauro tomando gol no telão. Mauro tomando gol de Fred Júnior. Atenção, momento de grande emoção. Vai lá, Nossa senhora, que talento. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Júnior. De onde, Júnior? Júnior do Sumaré. Sumaré. E torce pra quem, Júnior? Sumarezinho, na verdade. Ok. Dois atletas se abraçando. Olha que bacana. E torce pra quem? Esporte Clube Corinthians Paulista. Opa, você vai à arena hoje, não? Eu vou, se for pra acompanhar o jogo, ao lado do Nilson César. Alô, você, ouvinte do Brasil. Obrigado. Não é alô, você é alô. E qual é a sua mensagem? Qual é a sua mensagem? Alô, você é alô. Vanderlei, Oi. É o seguinte, houve desmanche na equipe do Corinthians, enfim, é sabido, já foi bastante comentado. E no ano passado a imprensa elogiou demais, e aí a maioria dos veículos falou que bateu na tecla que o elenco do Palmeiras era o melhor elenco, maior. Eu acho uma porcaria. Independente de clubismo, eu acho uma porcaria do meio campo para frente. Tem algumas opções, mas eu acho que não é culpa apenas do Marcelo Oliveira. E a equipe de São Paulo também. Tem 2, 3 jogadores que encaixariam em outras equipes do Brasil e estão superestimando tanto o elenco do Palmeiras quanto do São Paulo. E aí os técnicos não conseguem fazer milagre. E quanto a esse outro ouvinte corintiano que ligou, eu acho que se ele não está contente com o Tite... eu tenho certeza que o Palmeiras, São Paulo aceitariam, de braços e a maioria abertos. das equipes aceitariam o Tite lá, né? E mandaria seus técnicos de volta. Mas ele não falou, vamos ser justos, ele não falou que não está contente. Até porque... ele tentou escalar, dizendo isso e aquilo. Os jogadores acabaram de chegar, vocês estão falando e todos sabem. Demora para a equipe entrosar, tem que ter paciência. Seria uma loucura não estar contente com o Tite. E assim, a equipe está vencendo, né? Na Bacia das Almas, mas está vencendo, não perdeu ainda, não dá para se iludir, mas tem que dar tempo ao tempo. Futebol não é mágica, né? Um abração para você. Obrigado por ter ligado. Aliás, por falar em arena, perguntei para o ouvinte, você vai para a arena, aquela coisa? Eles disseram que não vão.
E eu conversava com o Luiz conversava comigo, dizendo que pela primeira vez sobraram ingressos. Sobraram de ontem para hoje, né? Normalmente vende tudo antes. Mas 36.500. É que o custo é maior também, Libertadores. Não, acho que é igual ao Paulista. Até o preço é igual. Até não altera, né? Mesmo até pela Eu qualidade acho que tem do a ver evento. tudo, né? Porque há um pacotão do Corinthians que muita gente, o fiel torcedor, compra na frente. Isso aí. Mas pela primeira vez, pelo que eu me lembro, sobraram alguns ingressos daqui. A carga total 42 mil. O 20 é cruel. Já né? vendeu o quê? O 20 é cruel. Eu recebi uma mensagem aqui, deve ter sido de corintiano ou de palmeirense, que tem tido bom público também, dizendo o seguinte, que ontem o público não foi bom no estádio Paulo Machado de Carvalho. Não, mas não é. Pouco 3.013. mais. 3.013, né? Menor do que o jogo de sábado. Foi o menor público do São Paulo como mandante desde 2005. No telão está mostrando o público lá. O que eu queria dizer é o seguinte, que a ouvinte mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que o público não foi bom. Passarinha. Uma ironia aquilo que foi dito no jogo anterior, 3.333 torcedores, quando algumas pessoas disseram, mas sabe o que aconteceu? Um dos fatores? Show no Morumbi. E aí ontem teve chuva. Não teve, mas o ouvinte disse que o pessoal foi para o Morumbi ontem, a torcida, para assistir a desmontagem do palco do show. Então, ironizando o pequeno público, mas é preocupante. Deixa eu dar uma informação, o Flávio brincou ali no negócio de colombiano, Corinthians e colombiano. Aquele jogo com o Tolima foi a única derrota do Corinthians da história para time colombiano. Teve o jogo do Tolima, eu nem lembrava Ele disso. nunca... ele só tem uma derrota. E em casa, ele só tem um empate que foi também contra o Tolima. A torcida empatou tá mais contente. 2 em casa. Agora, o Não retrospecto do Corinthians contra time colombiano é super favorável. Não, e há 13 jogos não perde no Itaquerão. A última derrota foi para o Santos do ano passado. Copa do Brasil. Tem 6 vitórias, 3 empates e uma derrota contra a colombiana. Santiago do Chile tem algumas coisas que olha, o trânsito é melhor que o nosso, a frota de carro é moderna, não tem motoqueiro, o vinho da casa é ótimo, a comida é boa, o pessoal gosta da gente, o Rio Mapocho atravessa a cidade, é muito bonito, aos pés das cordilheiras, é uma Buenos Aires... Shopping gigante. Deixa eu completar nisso. É uma Buenos Aires sem Argentina... Sem argentino. E mais, agora não tem mais. Tinha uns times lá que adoravam perder pra gente. Agora nem Agora tanto. a coisa mudou Agora na nem Bolívia. É uma bela cidade. Olha, bela cidade. atenção. Nós estávamos falando... Eu estava atendendo o ouvinte aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Gilberto do Morumbi, tudo bem? Tá bom, Gilberto. E torce pra quem? Corinthians. Tá vendo a gente com imagem, ouvindo? Não, pela 620 AM. Bacana. Corinthians no Morumbi, tem alguma coisa errada aí. Eu tô aqui, eu tô escondido. Espião, né? Ô, Vanderlei. Diga. Você tá sabendo que você tá sendo processado por uso indevido de imagem aí, né? Ih, eu tô sendo processado de tanta coisa, mas... Você tem um personagem no seu programa aí do palco do Gugu Liberato, o Bugalu Dadá. Quem é? É um cara que chama os outros de jeca, mas ele tem a barriga do Mazzaropi e a bunda de gaveta. Aí. Pô, tem vários. Não sei, não falei nome de ninguém. Tem vários aqui que chamam de jeca, viu? É o Bugalu Dadá, hein? É? Tá. Bugalu. Um abraço, Vanderlei. Mas peraí, vai acontecer hoje, o que hoje à noite? Ganha, perde? A gente vai passar o carro, né? Passar o carro em cima? Opa, sem dúvida. Um abração pra você. Com Deus vocês aí. Obrigado, viu, por ter ligado pra cá. Bunda de gaveta. Ele não falou. Você não vai dar direito de resposta? Não sei. Eu não sei se referiu a alguém. Ó, o Flávio. Mas ele não falou, Flávio. Não. Eu não queria dizer. Você acha que é o Flávio? O Fly acaba com o Viola. Bom, diante dessas acusações, o pior você que concorda? gaveta, todo mundo põe a mão pra mim, né, Vanderlei? Acho que você vai ser processado. Só sobra ele falou que você... Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É José Roberto. Zé Roberto de onde, Zé? Eldorado de São Paulo. São Bernardo de São Paulo. Não, é Eldorado. Eldorado. De Diadema. É Zona Sul, né? Isso, Zona Sul. aqui. Legal. E você torce pra quem? Eu tô com um negócio de bairro, eu conheço Timão, tudo, né? Eu sou um GPS. Me conta, e você torce pra quem? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Agora, ninguém torce. Você torce pra quem? Vai, Corinthians. O cara já mudou tudo. E você vai ao jogo hoje? Não vou, Vanderlei. Já tem um tempinho que eu não vou ao estádio, não. Eu tenho 57 anos, eu sou daquela época lá do Sócrates, Birubiru, Zenon. E o que é que vai acontecer hoje? Vai ser difícil, hein? Vai ser fácil, não. Os caras jogam bola, entendeu? Eu acho que
povo tá falando aí, mas 6-0 tá bom demais. Um abração, viu? Viu? Ô, Vanderlei, só uma coisa. Diga. Por que você assume o time, os companheiros assumem e o Flávio fica com essa historinha de Ponte Preta? Bom, eu falo toda hora. Eu falo toda hora que sou juventino e não escondo. Agora, o Flávio, como é que é a história da Ponte Preta? Só se esse tonto for palmeirense e tá falando que ele é corintiano, ele é corintiano. Ele é palmeirense, então. Ah, tá. Se ele acha que eu torço pra essa outra coisa que ele falou, ele é palmeirense. Mas você já torceu uma época. Alô, boa tarde. Todo mundo tem... Alô, boa tarde. Quem fala? Tomás de Santo André. Tomaso de Santo André. Tomás. Tá bom, Tomás, bacana. Tomás, como é que você tá? Você, por favor, está nos assistindo ou nos ouvindo só? Tô no rádio 620 AM. E torce pra quem? O maior time do mundo, o único bimundial. O restante é Santos Futebol Clube. Santos. E qual é a sua mensagem do Santos? A mensagem é o seguinte, o rapaz que falou do mal do Flávio aí, cada um tem a feiura que tem. Não fala pelo não. Que ele é um ótimo comentarista, ele é um excelente profissional. Muito obrigado. Gosto muito dele, apesar de ser meio ranzido, mas ele é muito bom e inteligente. Muito obrigado. E ele tá certo em falar desse jogador meia boca aí, que hoje a maioria é meia boca mesmo. Ele tá completamente certo. Flávio, você foi defendido pelo povo. Um pouquinho feio e tal, mas... Ele também não falou que era lindo. Ele falou que era um pouquinho feio. Ele não discordou. E outra coisa, ele falou um negócio... Feio mas... Ele falou o único bicampeão mundial, mas não é verdade, pô. O Corinthians tem o torneio de verão também, pô. O Corinthians é bicampeão mesmo. Claro, ele tem o torneio de verão também. O Palmeiras tem o... Aqui. A Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes, saúda a Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã mundial de futebol, e convida a torcida paulista a receber dignamente os campeões da Taça Rio. É verdade. Anúncio da Rádio Pan-Americana. Compra-se. Quase o Palmeiras ganhou Libertadores agora. Compra-se. A Marli da época está a subir para dizer que... E outra coisa, a foto está com quem? Com o presidente. Eu entreguei. Ele quase ganhou. A Gazeta Esportiva. Compra-se pelos dois. Pela Fundação Casper Libero. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiro, Mauro, não dá mais. Lamento, não dá mais. Chegou a Denise. Não dá mais. Eu vou botar na Denise aqui. Não é só porque chegou a Denise. É campeão mundial de 52 ou não? Não, não é. É diferente. A Copa Rio era diferente. Copa Rio é Copa Rio, era diferente. Como é que o Fluminense... Eu defendo os interesses do Fluminense na Copa Rio. Quem não defende? Eu defendo. Quem não defende? Eu que sou um fiel defensor do Fluminense. Companheiros, não dá mais. Obrigado. Lamento, mas hoje nós teremos... Encerra o programa agora, mas à noite nós teremos a partir das 21 horas, todos vão ao Itaquerão, temos Corinthians e Santa Fé, jogaço Libertadores. Não é Tolima, né, Vanderlei? Não, que o Nilson vai mostrar com toda a equipe da Jovem Pan. Vai ser muito legal, é Libertadores, casa cheia, tem ainda alguns ingressos sobrando, mas o Corinthians estará... 40 mil pessoas. Vai ter gente demais lá, bacana, tudo bem. Só lembrem todos que o último trem parte às 00:30. Portanto, acabou o jogo, dá tempo de você sair e tal, a estação é pertinho, sem nenhum problema. Olha, perfume no ar. É novo, hein? Depois da vitória de ontem. Esse é novo. Depois da vitória de ontem. Veio de onça. Grife, Balse com estrela. Vem aí, Denise Campos e Toledo, com muita informação para você. Tchau, bunda de Boa gaveta. tarde. É isso. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.